Bem, e a continuidade teremos agora mais uma palestra, e desta vez a palestra da Beyond Trust. Você ainda usa VPN? Descubra por que a arquitetura tradicional não está preparada para o mundo cloud. Quem vai falar a respeito é o Channel Account Manager para a América Latina da Beyond Trust, Fernando Fontão. Olá, Fernando, tudo bem? Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, todo mundo. Um prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso. Obrigado a todo o pessoal aí da Security Leaders, da conteúdo editorial, Graço, Sérgio, a equipe toda, por mais essa interação com vocês. Então, uma boa apresentação para você. Obrigado, Ângelo. Pessoal, boa tarde a todos da audiência. Obrigado por dar essa oportunidade de a gente falar com vocês. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre um assunto que é muito, muito importante e hoje, por várias razões, inclusive a pandemia da Covid e a aceleração da transformação digital, ele acabou ficando em segundo plano, né? Precisaram se preocupar primeiro em fazer as coisas funcionarem e depois voltar para ver se estava com a segurança preservada. Só que esse atraso acabou servindo como um presente para os hackers, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Basicamente, o tema da apresentação é sobre o uso de VPNs num cenário onde está havendo uma mudança de paradigma muito grande, com aceleração para cloud e também para trabalho remoto, né? Isso pode estar deixando uma exposição grande aí para os hackers, tá? Os ataques cibernéticos recentes têm explorado o acesso remoto como primeiro vetor para entrar. Na verdade, isso não é nada novo, né? Essa estratégia dos atacantes já é relativamente antiga, mas ela ganhou força agora, justamente por causa de toda essa transformação que a tecnologia sofreu nesses últimos tempos, e a gente vê o reflexo disso nos ataques. Então, SolarWinds é um exemplo, o ataque do Twitter, Nintendo, mais recentemente o Colonial Pipeline, né? Que até a investigação da origem desse ataque comprovou que o ataque foi iniciado por uma VPN que tinha uma credencial com senha fraca, e foi por aí que o atacante conseguiu entrar. E esse tipo de ataque são ataques que, uma vez que o cara entra, ele tem tempo, né? Para plantar as sementinhas dele, para fazer descoberta de... Se ele quiser roubar a informação, qual é a informação que ele rouba, se ele quiser implementar um ransomware para depois cobrar resgate, ele tem tempo de fazer isso. Mas, basicamente, o principal vetor desses ataques tem sido a exploração de privilégios mal gerenciados, que são deixados de presente, né? E a VPN é um convite para isso, porque a VPN é uma metodologia bem antiga de estender o perímetro da rede corporativa até o home office do usuário, ou no caso de terceiros, né, que acessam a rede da empresa, estende o perímetro da rede corporativa até a rede do terceiro. Então, você está confiando que daquele lado ele tem uma segurança adequada para estar dentro da sua rede, porque é exatamente o que você está fazendo quando você entrega acesso por VPN. É claro, a VPN na ponta de cá, né, onde tem o nosso negócio, ela passa por um monte de validações, passa por firewalls, passa por sistemas de inspeção de conteúdo, mas o fato de que os ataques estão crescendo mostra que isso já não é mais suficiente. A VPN também autentica o usuário, mas a gente ainda vê problemas muito sérios com credenciais e senhas, mesmo com múltiplos fatores de autenticação, que nem sempre são usados, né? Mas ainda tem muito usuário usando senha fraca. De fato, aí alguns vazamentos recentes de usuários e senhas mostram que ainda tem um percentual enorme de credenciais privilegiadas que tem senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, admin, coisas do tipo, tá? Às vezes essas credenciais, elas nem são a credencial da rede, mas ela é uma credencial privilegiada que pode estar largada ali num servidor que ninguém mais usa, mas é aí que o atacante vai conseguir escalar os seus próprios privilégios para aumentar o ataque dele, avançar o ataque dele e chegar onde ele quer, né? Então, a VPN clássica, ela já deixou de ser uma solução segura e ela precisa ser repensada. Os ataques, não é de hoje, né? Eles exploram os privilégios. Todo mundo lembra no passado, né? Os ataques começavam por exploração de portas, que depois alguém foi lá e criou uma ACL para bloquear portas que não seriam
permitidas. Aí os atacantes começaram a explorar serviços, né? Ou seja, eles usavam uma porta permitida para passar o ataque através de um serviço que era modificado para servir aos propósitos do atacante. Aí alguém foi lá e inventou o Firewall de Stateful Inspection, inventaram os Adaptive Proxies, né, e resolveram esse problema. Aí o atacante mudou o enfoque, ele começou a explorar senhas, usuários, erro humano, né, phishing, todo esse tipo de coisa, engenharia social, tudo que pudesse dar a ele acesso, passando pelos controles legítimos como um usuário ilegítimo, né. Aí introduziram os múltiplos fatores de autenticação para garantir que quem está acessando é ele mesmo, e os atacantes foram lá e conseguiram detonar isso também, muito disso através de engenharia social e várias coisas sistêmicas também. E, finalmente, os atacantes perceberam que a melhor forma deles crescerem os ataques é explorando os privilégios, né? Então, independente da metodologia que ele usar para entrar, ele acaba chegando no privilégio e é isso que ele espera conseguir para depois poder continuar o ataque. E o futuro, ninguém sabe, né, qual vai ser o próximo vetor, mas pelo tempo em que a exploração de privilégios existe, é muito provável que ela continue por muito tempo. Isso coloca o panorama de segurança num ponto muito interessante. A gente está naquele momento em que a gestão de privilégios no ambiente de negócios deixa de ser algo considerado supérfluo ou que dá para se fazer de forma mais manual, né, mais caseira, e se torna necessário, até por cumprimento a legislações e a regras de conformidade, mas principalmente para evitar os ataques mesmo, porque é esse o vetor que o atacante vai usar no final das contas para ter êxito no ataque. Então, essa má gestão de privilégios, ou seja, como as empresas estão tratando as joias da coroa, como eles gostam de dizer, é o presente para os atacantes. Então, o tempo todo num negócio, né, você está provisionando novos servidores, você está inserindo software e sistemas novos que os negócios precisam adquirir para suportar tecnologicamente, né, a evolução do negócio, inclusive quando a gente pensa em toda essa questão da transformação digital, né, de uma mudança para ambientes de nuvem, de ambientes de serviços cada vez mais online, mais fáceis de usar por usuários com dispositivos móveis, ou wearables, enfim, tudo isso afeta a forma com que os privilégios são outorgados, são entregues, né, são concedidos para as credenciais, só que muitas vezes as empresas criam credenciais privilegiadas porque alguém pede, né, um novo sistema que se adquiriu exige uma credencial privilegiada, ou você provisionou um servidor e ele está lá e tem uma credencial privilegiada, só que ninguém nunca volta lá para ver se essa credencial é necessária, se os privilégios que ela tem são necessários, e se a senha dela está bem gerenciada, se ela é uma senha complexa e está guardada dentro de um cofre, né? E o fato dessas credenciais ficarem abandonadas ali é exatamente o presente que o hacker espera para poder fazer o ataque. Então, a gente vê algumas estatísticas interessantes aí. Essa evolução, essa transformação digital, ela fez com que o número de privilégios de um negócio aumentasse de menos de 100, né, entre 2016 e 2017, para mais de 40 mil. E hoje, para cada credencial de humano, a gente tem 5 credenciais para não humanos, para sistemas, para máquinas que vão usar esses privilégios para interagir com o negócio, com o ambiente de rede, né? Então, tudo isso vai tornando essa gestão de privilégios cada vez mais complexa. E quando a gente pensa em nuvem, a coisa é mais potencializada ainda, né? Então, você adquire um sistema, um serviço qualquer de um provedor de nuvem, e eles vão lá e pedem algumas coisas, então a gente precisa de X credenciais privilegiadas, e ninguém questiona se essas permissões vão ser necessárias ou não, se elas precisam continuar aplicadas à credencial, se não era possível extrair, né, excluir esses privilégios, e o fato é que hoje 90% das credenciais usadas em nuvem usam menos de 5% das permissões que foram concedidas para ela. Então, existe um exagero aí, até as pessoas ficam com medo, né? Vai que eu mexo e o meu serviço para de funcionar. Então, deixa quieto, não vai lá e não mexe, porque senão existe aí um perigo tremendo, né? Mas o fato é que menos de 5% das permissões de 90% das credenciais
é o que era necessário, o resto é exagero. Mais de 20 mil permissões usadas em serviços de nuvem são de alto risco. Imagina só, você tem 20 mil diferentes tipos de privilégio que podem ser concedidos a uma credencial que representam alto risco de segurança. E mais de 40% das identidades de não humanos, né, de máquinas, tem mais permissões do que o necessário. E o crescimento das credenciais que acessam o serviço na nuvem desde o começo da pandemia já é de 7 vezes. Ou seja, existe uma correlação direta entre a chamada transformação digital, que é algo que já vem há tempos, né? Não é nada tão recente assim, mas ela foi muito acelerada pela pandemia, pelo fato de que todo mundo teve que ir para casa e começar a usar mais alguns serviços que até então eram mais usados por algumas fatias da sociedade, e de repente todo mundo estava usando, né? Compra online, entrega de supermercado, farmácia, peixaria, jornal, tudo isso aí. Então, isso mostra para a gente o quanto o panorama mudou, né? Então, as principais áreas de risco no acesso remoto, primeiro, o próprio acesso remoto já é considerado o vetor número 1 dos ataques. Os insiders ainda representam alguma importância, mas o acesso remoto hoje em dia é por liderança absoluta como vetor de ataques. O perigo por trás disso são as credenciais não gerenciadas que são usadas nesse acesso remoto. Além disso, a gente tem uma TI com poucos recursos, ferramentas ineficientes e também remota. Assim como todo mundo, o pessoal de helpdesk e tudo mais foi para casa e de lá eles vão trabalhar na máquina do usuário que precisa receber um serviço. Agora, quem garante que é esse o cara que não vai plantar ali uma sementinha de um ataque, que não é ele o cara que vai, de propósito ou sem querer, introduzir um código malicioso ou um vetor de ataque dentro da rede da empresa, né? E, além de tudo isso, a incapacidade de demonstrar conformidade. No caso de uma auditoria de segurança ou de um ataque, aí você vai estar sujeito a auditorias pós-ataque, né? Você precisa demonstrar que você tinha controles de gestão de privilégio aplicados nos lugares certos, nos pilares certos, no momento do ataque, senão você vai sofrer multas muito maiores. A attack chain, né? A cadeia do ataque, a sequência do ataque, ela leva em conta uma série de passos, mas ela sempre começa em algum ponto onde tem uma infiltração, onde o atacante consegue acesso à rede, e a partir daí o primeiro passo é realmente a escalação de privilégios. O atacante entra com uma credencial que às vezes nem é tão privilegiada assim, mas se ele conseguir dar uma busca na rede usando algum privilégio que estava aplicado e de repente nem era necessário, e achar servidores com credenciais abandonadas, né, que têm privilégios e com senhas padrão ou senhas mal configuradas, o cara pode fazer uma força bruta, ele pode usar alguma outra metodologia para descobrir aquela senha, escalar o privilégio e a partir daí o céu é o limite, né? Então, tudo isso representa a importância do privilégio em bloquear, em impedir que a kill chain avance, porque simplesmente a gente tinha coisas mal gerenciadas dentro da rede. Então, só para fazer um jabá muito rápido, a Beyond Trust, com as suas tecnologias de gestão de privilégios, pode ajudar em praticamente todos os pontos da kill chain. A partir do momento que a gente remove os privilégios e passa a usar uma tecnologia, um robô para fazer a gestão dos privilégios, você não tem mais o risco do atacante conseguir fazer coisas que ele só consegue se tiver privilégios, né? A solução, então, para a questão da VPN, em relação à evolução desse cenário de acesso remoto primeiro, você tem que eliminar o túnel. Então, nada de deixar usuários remotos entrarem na rede. O acesso remoto passa a ser feito através de uma transferência de consoles unicamente. Na console, o usuário remoto acha que está dentro da rede, mas na verdade ele não está, e ele só usa a console para fazer solicitações. Então, ele vai executar uma aplicação, ele vai fazer uma ação administrativa, se ele for um servidor, né? E essa console vai transferir essa solicitação para dentro da rede, para onde realmente está o recurso que ele está usando, só que antes disso ser executado, vai passar por uma cadeia de validação baseada em políticas, baseada em controles, né,
e só depois disso estar validado é que ele vai poder executar aquela atividade. Para o usuário isso é transparente, mas tem que acontecer. Então, na prática, o que a gente está fazendo é remover o privilégio das credenciais. Então, mesmo os administradores, eles mesmos, as credenciais deles, não têm mais privilégios. Eles passam a ser usuários comuns, acessando uma console, e por trás existe uma camada tecnológica que faz essas validações para ter certeza de que tudo que ele está solicitando, primeiro, é legítimo, e segundo, passou pelo crivo da segurança. Tudo isso é feito em milissegundos, em bastidores, e é transparente para o usuário. E, número 4, gravar sessões e gerar trilha de auditoria de todas as atividades privilegiadas, que é outra coisa que você não consegue ter de forma acionável, né, usando só as tecnologias de VPN tradicionais. Ok? Então, esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Agradeço a todos aí pela oportunidade. Ângelo, devolvo aí para você. Obrigado, Fontão. Parabéns aí por sua apresentação e continue conosco, porque você vai participar do painel que vem agora, a seguir. Tudo bem? Excelente, obrigado.